Eu gosto muito de falar que eu sou porque somos, e isso é um pouco de um lema africano do Ubuntu, né. Se a gente não coletivizar e a gente só pensar individualmente, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E o ESG ele provoca um pouco esse pensamento, né, até que ponto você está querendo ser coletivo em detrimento do individual. Olá, o Canal Brasil, em parceria com a Brasa em Casa 2022, conversa agora com Mônica Marcondes, economista e executiva. Mônica, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Mônica, você tem um trabalho no mundo corporativo que tem, nos últimos anos, se aproximado muito da agenda ESG, né? Essa nova forma de interpretar um dever mesmo do mundo também corporativo, não apenas das forças do mundo político, com as áreas ambiental, social e a governança corporativa mesmo. Eu queria perguntar para você qual é a importância da consolidação dessa forma de pensar, não apenas entre as grandes empresas, mas também entre os investidores. É interessante tua pergunta, Galeno, porque quando a gente pensa em ESG, você pensa no todo, né? No conglomerado agindo de uma maneira orgânica e estratégica para poder propiciar para todas as frentes, não só sobre determinado aspecto, oportunidades e visualizações do que pode ser feito em seguida, né? Quando você pensa em instituições econômicas que por algum motivo estão inseridas numa sociedade, estão explorando ela de alguma maneira, estão mantendo relações trabalhistas de alguma maneira, a gente tem que necessariamente imaginar que ela precisa devolver alguma coisa para aquele entorno que a favorece de alguma maneira, né? E pensar em ESG, e depois a gente pode até aprofundar nesse tema, é pensar em como eu ajo de maneira orgânica para que todos estejam representados nesse ecossistema. Quando eu me deparei com essa sigla, mas que vem de uma prática, eu quis explorar um pouco mais como isso poderia reverberar na vida das pessoas que eu represento, né? De um trabalhador assalariado, um trabalhador que não está posicionado nas melhores posições hierárquicas, né? E como que isso afeta o nosso dia a dia? Porque só falar do ESG em teoria não traz efetividade nenhuma. Então, pensar em meio ambiente, pensar no aspecto social que as empresas precisam imprimir para mudar aquele entorno, e aí a gente está falando de diversidade, está falando de inclusão, está falando de quebra de paradigmas, né? Pensar em governança, né? Até que ponto não é mais administrar pelo negócio para simplesmente ter lucro, né? Você tem que administrar porque faz sentido e a gente, querendo ou não, está num lugar em que essa exploração é necessária para a nossa sobrevivência, mas tem que ser uma exploração responsável, tem que ser uma exploração que envolva desde da produção efetivamente, mas até todos os desdobramentos que não necessariamente são os melhores, né? E aí pensar em ESG é pensar em desenvolvimento sustentável, e eu acho que é isso que vem fazendo sentido. Quando a gente pensa basicamente no Brasil, eu vejo um movimento muito tentando mimetizar o que é feito lá fora, né? Só que eu acho que esse movimento que se iniciou fora do Brasil, ele tem mais propósito. A pergunta que fica aqui é até que ponto a gente está querendo fazer um ESG washing só para poder estar de acordo com as regras que hoje a gente vê sendo criadas fora do nosso ambiente, né? Ou necessariamente a gente tem empresas, conglomerados que fazem parte de uma sociedade e precisam transformá-la efetivamente. Você trabalha no grande banco, no Santander aqui. Você percebe no entorno outras empresas que ainda estão num ambiente mais da
da utilização, usando a sigla como uma forma de lavar o seu comportamento no Brasil ainda é um passo muito inicial, até me remete a uma entrevista que eu li sua, que você falou que, tecnicamente, no Brasil nem seria necessário ESG, bastava cumprir a Constituição de 1988, né? Mas, diferentemente das empresas nas quais você trabalhou e trabalha, você trabalhou no CSN, agora você está no Santander, você vê no Brasil um movimento ainda, como você falou, de mimetização, mas que ainda não deslanchou para um real compromisso com essas diferentes metas de comportamento responsável? Interessante, porque eu vejo sim as pessoas querendo aprender um pouco mais sobre o tema. Eu passei em algumas empresas e uma delas, o head da empresa falou para mim o seguinte: Mônica, eu sou um dinossauro e dinossauro não necessariamente precisa ter consciência, tem que fazer como sempre foi feito. E isso me aflige bastante, porque ele não tem noção em perspectiva que ele vai estar morto, né? Não porque Keynes disse que todos estaremos mortos, mas vai estar morto porque, querendo ou não, o negócio vai perecer. E não só o negócio pelo negócio, as pessoas não vão se identificar com aquilo, não vão querer trabalhar numa empresa que desdobra esse tipo de comportamento. É interessante ver que algumas também, genuinamente, começam a fazer de uma maneira muito singela. Eu não posso falar que a gente está correndo atrás desse prejuízo de uma maneira contundente, até porque isso envolve recursos, né? E toda vez que você vai falar e vai colocar na pauta, na agenda de uma empresa, e falar de ESG, você está falando que você tem que gastar dinheiro. Você tem que gastar dinheiro para você promover a diversidade, a inclusão, a equidade, né, nos mais diversos parâmetros que a gente possa analisar. Então, eu acho que o pessoal vem experimentando, vem analisando economicamente qual que é essa sinalização, o quanto eu ganho e o quanto eu perco com isso, mas acho que é um caminho sem volta. Eu acho que você insistir que o status quo atual ele vai promover a sua sustentabilidade, eu acho que é um pouco equivocado. Quero crer nisso, porque defendo piamente que possamos estar inseridos num contexto em que seja um ponto para quem está procurando emprego, para quem está querendo desenvolver um negócio, para quem está querendo lucrar com aquilo, pensar em quem vem depois da gente, né? Eu gosto muito de falar que eu sou porque somos, e isso é um pouco de um lema africano do Ubuntu, né? Se a gente não coletivizar e a gente só pensar individualmente, a gente vai chegar em lugar nenhum. E o ESG, ele provoca um pouco esse pensamento, né? Até que ponto você está querendo ser coletivo em detrimento do individual? E individualmente, quando a gente pensa, a gente não quer deixar de ter nenhum tipo de privilégio. Coletivamente, a gente sabe que para a gente poder evoluir, a gente vai ter que ceder em algum momento para que o coletivo seja priorizado. Eu acho que tem duas áreas, todas as três são importantes, mas tem duas áreas que talvez sejam muito caras ao Brasil de hoje, né? O E e o S, né? No caso do meio ambiente, o Brasil até poucos anos atrás era líder internacional, e você que tem uma vasta experiência com o mundo corporativo mundial, ele se tornou uma espécie de pária na questão do meio ambiente recentemente. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo também, né? Você acha que essas duas áreas estão sendo suficientemente desenvolvidas no meio corporativo brasileiro, ou seriam duas áreas em que até as próprias empresas poderiam ganhar muito, uma vez que, sinceramente, se insiram nesses dois ambientes, a defesa do meio ambiente e a promoção de uma sociedade menos desigual, para os seus próprios interesses, para se tornarem empresas que vão gerar mais investimento e vão crescer? Então, quando você pensa no I, eu já chego no S, mas acho que não, acho que, querendo ou não, a gente ainda tem um mindset daquele agente que explora. Fomos colônias e continuamos agindo como colônias, né? Só explorando e, assim, é o lucro pelo lucro, sem avaliar o desdobramento disso. Se a gente fosse tão diligente, acho que acidentes como Brumadinho não teriam ocorrido. A gente vem experimentando retrocessos que são, para mim, caros, né? E as empresas, às vezes, elas ficam alheias a isso, né? Eu sinto muito falta
de verdade em discursos. Querendo ou não, a análise reputacional é muito mais cara do que análises pragmáticas do que eu faço e como eu faço e do que eu me aproprio para poder chegar lá. E a gente também tem um Estado que ele é conivente no limite, né? Você vê o caso que a gente viu de Brumadinho, por exemplo, vê as famílias que não foram assistidas até o momento, né? Você vê o caso do Bruno e do jornalista inglês. O Estado ele foi extremamente moroso na resposta para a sociedade, não era para a família não, é para a sociedade, como que ele vê isso e como que ele trata disso, né? Então, saber que a gente está inserido num contexto em que eu estou ficando em segundo, terceiro, quarto lugar, não sou prioridade, é algo que me constrange no final do dia. Falar da parte social é falar de algo que parece que a gente recorrentemente trata, mas trata só no discurso, né? Tudo é muito bonito, né? Mas na hora que a gente fala de representatividade nas empresas, você vê que continuamos sem sair do lugar. Eu sou uma pessoa, mas que em absoluto vai representar todo o coletivo que eu tenho por trás, né? Tô hoje no Santander, venho de empresas privadas de renome, mas eu não vejo nas empresas, hoje, nem quando passei por elas, a representatividade do povo indígena, negro, de uma maneira pragmática. Você olha e você vê seu entorno todo diferente de você e você, às vezes, até que se questiona, será que é para eu estar aqui nesse lugar? Porque as pessoas como eu não estão nesse lugar, né? E eu costumo dizer que eu tenho que causar incômodo nos lugares que eu estou e falar, porque também só causar incômodo e não falar, você não muda absolutamente nada. E querendo ou não, acho que a gente tem um caminho a seguir substancial, porque a gente nem iniciou a batalha e acho que a gente vem de políticas públicas que tendem a equalizar, né, isso. A gente está num debate de cotas agora esse ano, né, às vezes na iminência de perder esse tipo de incentivo, e a gente vê que a partir das cotas mais pessoas pretas e indígenas acessaram universidades, então a gente está formando mais médicos, juízes, professores, mas a gente está formando mais. E no lugar que elas não existem, estão sendo inseridas, será que elas estão sendo bem recebidas? Será que o ambiente é seguro? A gente às vezes está atacando de um lado, mas não está vendo o todo, né? E para que eu vou formar todas essas pessoas se eu não estou oportunizando que elas possam demonstrar o valor delas na hora que vão ser inseridas no mercado de trabalho? Então, assim, eu não gosto do discurso dos lugares que eu frequento, que fala assim, ah, mas você mereceu, você estudou, você... Não, não é assim, eu não acredito na meritocracia do povo branco. Desculpe, galera, você é branco, mas assim, é o que você representa aqui. Porque na hora que vem um branco e fala para mim que as pessoas que nem eu não merecem porque elas não estudaram, você tem que estudar um pouco de história, você tem que ver que a gente só pôde ir para a escola depois de 1930, né? Enquanto um branco vai desde sempre. Então, é muito fácil você imputar a desídia dos povos minorizados, o fracasso deles. Mas, assim, acho que, de novo, a gente tem que aprofundar um tema, ele não é raso, a gente tem que tratar com honestidade, acima de tudo, e com transparência, para poder trazer para a mesa como que a gente age de maneira conjunta, porque isso não é um problema do preto, do branco, do indígena, é um problema da sociedade, para que isso mude no menor espaço de tempo que a gente tem, porque assim, são 500 anos, 522 anos que a gente está aqui e a gente não evoluiu, a gente continua da mesma maneira. Então, a provocação é, queremos evoluir e como que a gente vai evoluir de maneira que todos sejam representados. Mônica, deixa eu falar também de outro aspecto desse problema. O Estado brasileiro, você acabou de mencionar, que ele é falho em uma série de ambientes e uma das responsabilidades do Estado é ser um promotor, um indutor de desenvolvimento econômico. Mas você considera que existe também uma responsabilidade dos agentes privados na forma com qual o agente privado, a empresa,
interage com a sociedade na qual a empresa está, ela também acaba tendo uma parcela de responsabilidade por desenvolvimento daquela sociedade? E você percebe se existe essa preocupação nas empresas aqui no Brasil de um sentimento também de corresponsabilidade com o agente estatal, de promover desenvolvimento? Além mesmo da questão ESG, desenvolvimento econômico mesmo. Sim. O que eu acho é que as empresas, às vezes, elas tendem a trabalhar por ondas, né? Então acontece alguma coisa, aí como num ato mágico vem uma sanidade absurda, não sei da onde, preciso mudar esse espectro de atuação e preciso fomentar, por exemplo, uma contratação afirmativa, mas sem analisar qual que vai ser o desdobramento daquilo, se as pessoas que estão naquele ambiente estão letradas, se elas entendem suficientemente sobre o tema. Aí você pode me falar assim, mas Mônica, isso é política pública, mas a gente tem esperado pelo Estado desde que ele foi criado e a gente não vê esse passo à frente em prol de uma sociedade. Acho que somos subrepresentados e isso é um problema, porque querendo ou não ter a representatividade nos espaços de poder que delimitam as regras, né, as condições da nossa existência é um problema, mas o Estado como um mantenedor de uma sociedade, eu acho que ele poderia atuar de maneira mais pragmática, sem que a gente tenha que manejar instrumentos tipo esse das cotas e até um STF. Tinha que ser natural você imaginar que esse tipo de reparação tinha que ser propiciada pelo Estado sem maiores discussões. Eu acho que no Brasil a gente discute muito, age pouco e, querendo ou não, a gente mantém o status quo. No final do dia, eu me pergunto até que ponto algumas empresas elas querem mudar essa atuação delas. Eu vejo umas, eu não posso mentir, eu vejo umas genuinamente querendo falar sobre o tema, querendo aprofundar sobre o tema, que não é um tema fácil de ser manejado. Acho que, de novo, você precisa gastar, você precisa colocar na agenda, precisa ser importante para você e você precisa ter a real dimensão que isso agrega valor na hora que você olha em perspectiva para o teu negócio, porque querendo ou não, todo negócio ele tem como perspectiva a perenidade, né? E então, quando você imagina essas balizas colocadas, você vê algumas empresas que genuinamente têm procurado isso, mas que em absoluto vão resolver o problema, né? Esses pontos focais diminutos, eles não agregam para aquele entorno, mas não adianta eu fazer as coisas acontecerem, por exemplo, aqui em São Paulo, se todo o Brasil está perdido no emaranhado de coisas que são tratadas só depois que saem do Brasil, né? De novo, eu vou trazer o caso da Amazônia porque ele foi emblemático para mim. As pessoas só começaram a se movimentar quando isso chegou em Londres, né? E às vezes você vê algumas tratativas aqui pontuais que você vê alguém de fora do Brasil iniciando todo um processo de aprendizado ou oportunizando aprendizados que aí, quando volta para cá, nesse efeito bumerangue, que a gente vê que tem que fazer alguma coisa. Então, a gente não está a postos, a gente simplesmente não liga para isso, por isso que tem que ser falado. E aí, às vezes, eu viro a chata do rolê, porque parece que não, mas todas as vezes eu tenho que falar sobre o assunto, tenho que tocar e tenho que causar, às vezes, desconfortos para que as pessoas comecem a imaginar que, será que se eu começar a fazer, ela vai parar de falar sobre isso? E é um pouco sobre isso. Que papel que a gente está imprimindo para que as coisas mudem e que a gente não precise falar? Porque tem tanta coisa que a gente precisa manejar e tratar, mas a gente, às vezes, se vê recomeçando e nunca evoluindo. Eu acho que as ideias, elas aparecem, mas elas não são tratadas de uma maneira séria, organizada, planejada estrategicamente para que elas possam se convalidar em ações que sejam efetivas. Deixa eu conversar um pouquinho com a cidadã, Mônica Marcondes, agora, que obviamente leva esse aspecto importante para o seu trabalho corporativo também. Você é integrante da diretoria executiva do Instituto ADOS, que é um instituto voltado para a recepção e a tentativa de inserir na sociedade brasileira
pessoas que tiveram que sair de suas casas. Antes da gente falar do trabalho específico, dessa acolhida que o Instituto pretende dar, eu queria te fazer uma pergunta sobre o problema mesmo. É difícil para quem não viveu a situação, ou pelo menos não tenha convivido com pessoas que passaram pela situação de terem que sair de suas casas, seja pela violência de uma guerra, seja pela opressão política, seja pela fome, seja por mudanças climáticas que destruíram tudo que era possível fazer na sua terra. Como é possível descrever para uma pessoa que não tenha vivido ou não tenha convivido com pessoas assim a absoluta vulnerabilidade em que essas pessoas que têm que sair de suas casas, deslocados internos, ou no caso do Brasil, quando recebe gente de fora, de pessoas refugiadas? É interessante. Quando o pessoal me convidou para poder participar, eu me vi nesse. Eu tenho que falar mas não sobre, porque querendo ou não, eu nunca, a despeito de imaginar que em essência eu fui sequestrada, ou pelo menos meus antepassados foram sequestrados, e em essência eu sou uma refugiada também, mas eu não tive que passar por esse estágio inicial de ter que desbravar novos horizontes em prol da sobrevivência. Mas eu sei o que é ser uma pessoa que é invisibilizada. E isso traz um pouco da consciência de que eu tenho que fazer alguma coisa por essas pessoas, né? Porque do dia para a noite foi tirado tudo. Né? Foi tirado não só o teto, foi tirado a forma de trabalho, foi tirado a dignidade, e eu acho que o ADOS ele tenta resgatar a dignidade dessas pessoas. E aí quando a gente traz o recorte racial para esse contexto, fica mais triste ainda, porque às vezes, né, e a gente tinha muito hábito, quando vinha alguém da Europa, era romântico, era bonito, era bucólico, falar que era um italiano, era um alemão, né? Eu vejo menos rechaço, por exemplo, para os venezuelanos e sírios que chegam no Brasil do que os haitianos, os nigerianos, né? Então essa menos-valia que associa a raça também ao tema é algo que me traz um impacto maior em querer trabalhar com isso, porque são pessoas que têm graduação, são formadas e às vezes aqui se limitam ao subemprego para poder sobreviver. E às vezes o subemprego é que vai garantir que eles tragam os parentes, né, que estão ali em situação ainda vulnerável na sua terra de origem. Então é muito impactante falar sobre o refúgio do ponto de vista da diversidade, porque ele é uma diversidade, mas que tem a transversalidade também dele na hora que você vai tratar especificamente de alguns povos que são qualificados de uma maneira que não é apropriada só por conta da origem que eles têm. Então, para mim é muito caro falar sobre isso, e quanto mais eu puder trazer a consciência de que a gente tem que tratar do tema de uma maneira transparente, eu acho que eu vou estar oportunizando dignidade para esse pessoal. E o trabalho do Instituto ADOS? Como acelerar ou permitir, às vezes, que essas pessoas consigam se inserir na sociedade brasileira? Como tentar fazer isso? Já que o Estado está falhando, mais uma vez. Sim, o Estado ele é ausente, né? O ADOS ele tem todo tipo de assessoria, desde do recebimento, do acolhimento, até às vezes tratativas que são extremamente burocráticas, e alguém que chega aqui, não sabe falar a nossa língua, não sabe o que procurar, vai ali no ADOS que fica aqui no centro de São Paulo, e ele oportuniza, primeiro, além do acolhimento, os primeiros passos para que possa ser atendido, colocado em lugares para começar a iniciar e efetivamente uma vida aqui no país, mas sem esconder a cultura que deu origem a cada um deles, né? Tentando também trazer dignidade nas relações trabalhistas, né? Não é trazer também e nem dar só assistência econômica, porque isso não resolve o problema, mas abrir, né, portas para que eles possam ser acolhidos por empresas, por organizações, por escolas, porque querendo ou não, tem muitos
africanos que tenha como base o inglês, por exemplo. A gente sabe aqui que a gente tem uma deficiência enorme de professores de inglês, então por que não fazer essa troca estratégica, né, e oportunizar dignidade em detrimento de um trabalho que ele vai estar desenvolvendo aqui? Mas isso ainda acho que é um layer muito raso. Eu acho que garantir que eles tenham o mesmo nível de emprego, de empregabilidade que as pessoas aqui do Brasil, que a gente trate isso de uma maneira não xenofóbica, porque querendo ou não, somos xenofóbicos, sim, achamos que eles vêm aqui para ocupar os nossos lugares, não, né? Eu acho que tem sido um trabalho árduo, primeiro de visibilização desse pessoal, porque eles são invisibilizados, e a ideia é trazer dignidade para a existência deles já fora do país dele, que já é tão duro, que às vezes você deixa familiares e assim, a preocupação em poder mandar recursos para ele é extremamente significativa para essas pessoas, e eu acho que o ADOS ele tem tentado, através de parcerias, né, de fontes que são, não são tão convencionais, jantares envolvendo toda a iniciativa de artistas, enfim, trazer frentes de trabalho que possam angariar recursos para que a gente dê continuidade. Que também não adianta eu resolver o problema de 30, 20 refugiados, sendo que isso cada vez mais tem a tendência de ser vultoso na hora que você imagina o Brasil, até porque é um lugar onde as pessoas a gente é tido fora do Brasil como pessoas que são amigáveis, que são que acolhem, e eu acho que eles têm um pouco de decepção quando chegam aqui, porque não é esse o discurso que a gente vê dos refugiados quando eles falam do tratamento, ainda mais quando a gente traz o recorte racial, aí piora substancialmente. Eu sei que também gera há muito tempo preocupação e tentativa de superar esse problema, é a dificuldade que mulheres têm de ascender profissionalmente dentro das empresas as mais variadas, praticamente todos os nichos de emprego no Brasil. Recentemente, a sociedade brasileira foi chocada com denúncias muito graves de assédio moral e sexual dentro da Caixa, mas está longe de ser um caso isolado. Só em denúncias de assédio sexual, só em relação ao governo federal, é uma por dia nesse ano de 2022, e é generalizado na sociedade. Mônica, quais são as principais dificuldades que as mulheres enfrentam em ter que as suas carreiras sigam o curso natural das suas capacidades dentro da sociedade brasileira e dentro das empresas no Brasil? É interessante sua pergunta, porque eu tenho que trazer um recorte de regramento, né? A gente teve o Código Civil, o novo Código Civil, em 2002, né? E gozado que no Código anterior de 1916, a mulher ela não poderia se dar o desplante e falar que ela não queria ter relações com o marido dela, porque isso era um problema. Então, a gente vem de um processo dessa estrutura patriarcal e machista que a gente vem querendo aos poucos quebrar. Então essa emancipação, ela em absoluto foi adquirida ainda. Todos esses relatos que você trouxe, eles são desdobramento de uma sociedade patriarcal e machista, né, que acha que só porque você é mulher você tem que se submeter e ser subserviente a algumas coisas. E o mais triste no mercado de trabalho, que querendo ou não, quando a gente fala de mercado de trabalho, eu tenho que também trazer o recorte racial, porque a mulher preta ela trabalha desde sempre, né? O advento do mercado de trabalho para a mulher branca, ele é mais moderno, mas desde a escravidão você vê as mulheres negras trabalhando e às vezes tendo que deixar de lado filhos e tudo mais para poder servir aquele sistema econômico que estava impregnado na época. Posso até já levantar aqui, esse é um ponto. Você, inclusive, tem um trabalho específico sobre isso, né? Você está dentro do movimento das Conselheiras 101, né? Que é exatamente isso, né? Mulheres negras, como torná-las visíveis e fazê-las ascender, chegar a cargos de chefia mesmo. Você podia falar, já que você já estava falando, né? Sobre o trabalho específico que você faz, né? Você não está falando só, isso é importante, você já faz algo sobre isso dentro das Conselheiras 101. O que vocês estão fazendo?
Sim. O Conselheira 101 ele foi criado em 2020, logo depois do advento do George Floyd. Eu acho que ele suscitou algumas ações, né, e algumas provocações da comunidade negra. E a gente falava muito de ESG na época e falava da governança, mas que governança? Hoje, quando a gente pega, a maciça maioria das empresas tem homens mais velhos e brancos ditando como é que vai ter que ser o desenvolvimento daquela organização, daquele conglomerado. E quando são mulheres, e hoje existe um movimento da Bolsa de Valores do São Paulo, que é o 30%, falam de mulheres, mas assim, que mulheres? Porque também trazer mulheres brancas eu não mudo muito o espectro de atuação. Né? Então, o Conselheira 101 veio nesse bojo de ser disruptivo e falar, olha, hoje existem não só mulheres brancas querendo fazer alguma coisa, mas mulheres negras, né, que querem e estão preparadas para isso, para poder ocupar lugares de liderança e ajudar nesse enfrentamento, porque é um enfrentamento que é coletivo. Né? Então, é interessante porque na primeira turma eram uns 20 mulheres, já teve a segunda turma, e na quarta turma tem mais de 60 mulheres negras, e a gente traz para a mesa um paradoxo, né? Porque toda vez que a gente fala assim, eu quero trazer negros para lideranças, homens ou mulheres, mas eles não existem, ué. Né? Eu lembro que esses dias eu conversei no banco e falei, então eu sou uma ficção científica, porque se eles não existem, o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eles não foram visibilizados. Então, a gente mudar um pouco o espectro de como que a gente analisa essas chagas que foram deixadas desde a época da escravidão e tratar isso de uma maneira adulta. Né? Então, estamos visibilizando, mas a gente ainda tem que continuar falando sobre o assunto, formando suficientemente, porque querendo ou não, é um pouco que Sueli Carneiro traz. Para desmistificar ou me menorizar é muito fácil. Porque dentro de um espectro, uma sociedade machista, racista e patriarcal, para você trazer menos-valia para quem eu sou é complicadíssimo. Eu, por exemplo, eu tive que fazer 2 faculdades e um mestrado e às vezes eu não vou chegar no ponto mais alto que um homem branco só com uma faculdade está. E eu não posso falar que isso não tem racismo impregnado. Né? A gente tem que falar sobre isso e um pouco da essência do Conselheira 101 vamos tratar isso de uma maneira estratégica, vamos começar a olhar para essas mulheres que estão aqui há muito mais tempo e elas têm o que dizer, elas têm valor para agregar, elas, querendo ou não, elas são, no final do dia, o cliente que você está querendo trazer para o teu negócio. As mulheres não são 30% da população brasileira, então você negligenciar que a voz dela seja ecoada nos conselhos, no mínimo é ingênuo, né? E numa sociedade que está pensando numa globalização e ela está pensando na visibilidade de todos, eu acho que nada mais justo do que começar a olhar para esse aspecto de uma maneira que seja mais honesta. Eu acho que a gente às vezes esconde muito, trazendo, mas não dá agora, mas elas não existem, mas não tem a formação necessária. Então o Conselheira vem para poder colocar e equalizar, colocar todo mundo na mesma página, fala assim, estamos todos em paridade de armas, o que você faz com isso agora? Né? É mais uma provocação e que eu faço muito, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time e de alguma maneira representar toda a coletividade que eu quero ver representada nos conselhos, nas empresas, nos postos de poder, né, no Congresso. Acho que a gente tem um caminho longo, mas a gente começou a nos visibilizar para que as outras pessoas possam saber que a gente existe e a gente está naquele ambiente para poder fazer parte também. Né? Essa ideia da percepção de quem está fora, eu queria perguntar para você, Mônica, como convencer as pessoas que não estão na posição que você está, por exemplo, de que existe problema? Acho que a questão do privilégio, né? A ideia do privilégio de pessoas como eu, né? Eu sou homem, branco, heterossexual, classe média. As coisas não foram dadas para pessoas como eu, as pessoas tiveram que buscar aquilo, mas a ideia do privilégio não é o fato de que a vida é fácil para a gente como eu. É o fato de que eu e as pessoas como eu não tiveram que enfrentar as mesmas barreiras que as pessoas que não têm essas características tiveram que enfrentar. Para gente como eu, provavelmente
é difícil, ou pode ser difícil, pode ser invisível reconhecer a existência de uma barreira, uma vez que essa barreira não existe para mim, para as pessoas como eu. Como convencer as pessoas que estão nesse sentido, esse privilégio negativo, privilégio de não ter barreiras, né? Como convencer as pessoas privilegiadas que o problema existe? Como fazê-las perceber que o que para elas, você citou várias vezes a palavra invisibilidade, né? Como fazê-las ver que essas barreiras existem, se não para elas, mas elas estão lá. Eu acho que é trazer sobre esse ponto de vista que você de alguma maneira referenda aqui, né? Eu não consigo sentir o que você sente porque eu não sou você, mas eu consigo analisar e ver em retrospecto que o meu caminho foi foi uns 100 metros rasos, não foi uns 100 metros com barreiras comum para nós. Então, e às vezes é muito difícil você desmistificar isso, porque se a gente vai na origem, tem um artigo muito interessante que chama Os Cotistas Mal Agradecidos. Né? Se a gente vai na história, e a gente sempre vai ter que beber um pouco de história para poder falar sobre as nossas origens, você vê uma política pública muito clara que trazia alemães, italianos, japoneses, com vários substâncias para o processo que eram de vontade de estar aqui, popular essa terra, mas que davam terras, davam ferramentas, davam gados, davam cotas, né? E você vê que desde o início, na origem, a gente não teve essa oportunidade porque é o processo de menos-valia, porque até o Código de 1916 eu era um semovente. Então, eu e uma vaca tinham o mesmo valor. Então, até que ponto, e a gente teve que demorar quase 400 anos para poder mudar um Código Civil que fazia com que as relações fossem alteradas. Então, a gente tem muito menos tempo com esse regramento que, de alguma maneira, tentou nos visibilizar, mas eu tenho todo um histórico que ele não confirma isso. Então, e aí a pergunta eu vou lançar para você: até que ponto um homem branco quer aprender um pouco mais disso? Ele quer se imbuir dessa história e perceber? Porque o que eu vejo, né? Queria muito ouvir a sua opinião. Eu não tenho tempo para isso. É isso que está posto, é isso que acontece aqui e vamos seguir em frente. E seguir em frente sem perceber o que foi o passado, eu não sei se traz evolução, porque essa consciência de quem é você nesse processo histórico, ela é essencial para você abdicar de alguns privilégios, para você, na hora que alguém pergunta para você: ô Galeno, você não quer indicar alguém, você não achar que só uma pessoa igual a você, com a mesma formação que você, com o mesmo background que você, tem valor. Eu acho que a gente foi domesticado para ser dessa maneira. A gente tem muito essa consciência de que, não, eu tenho que levar alguém igualzinho a mim, porque só vai ser bacana se for que nem eu. Você tem essa percepção? Da imoralidade desse tipo de raciocínio que você descreveu, né? Seja por empatia, né? De você perceber no contato que você tem que ter com as outras pessoas. E muitas pessoas sequer querem ter esse contato com as outras pessoas. Ou simplesmente, no sentido kantiano, racional, você obrigar outros seres humanos a estarem submetidos a barreiras que você não tem é imoral. Eu não consigo encontrar qualquer tipo de argumento minimamente razoável, mas que você encontra todo dia na sua prática diária. Isso é uma chaga. Não, eu acho que é isso que a gente tem que tentar, essa sanidade que eu quero tentar, e às vezes é deliberada essa cegueira. Isso que às vezes me deixa muito triste, porque eu lembro que, conversando com meu irmão é um advogado também, ele fala assim: Mônica, às vezes eu não concordo com o que você faz, sabe? Falar de diversidade, nunca um cara branco, você fica falando de diversidade que ele tem que dar um pedacinho da poltrona para você sentar no lugar dele. E aí eu sou muito bélica, né, galera? Eu falo assim: se esse desgraçado não der, eu vou tirar ele na porrada de lá, a poltrona vai ser minha. Porque assim, e a gente tem que ser pragmático, porque eu não quero nada assistencialista, porque se você não entende, você vai achar, como é hoje o debate das cotas, que você está
Não, você não está me dando absolutamente nada, muito pelo contrário, você me tirou desde quando você me trouxe de lá, né? Então, as pessoas têm que entender que elas foram parte do problema e elas têm que necessariamente ser parte da solução. E eu não resolvo o meu problema sozinho, até porque eu estou na base. Outro dia eu ouvi uma colocação que eu acho que eu concordo em gênero, número e grau, que para uma escada ser lavada a gente tem que começar a lavar de cima. Então eu não consigo lavar uma escada do último degrau, eu tenho que começar a lavar a escada do primeiro degrau. E aí eu acho que toda essa percepção, toda essa coisa de você querer desenvolver esse pensamento crítico e só não analisar de uma maneira rasa, que às vezes eu vejo pessoas que fazem parte do governo ou das empresas privadas, isso não é um problema meu, sempre foi assim, é você ficar à parte mesmo, você assumir de alguma maneira, mesmo que não seja voluntária, que tá bom para você. Então por que eu vou mudar? Se eu tô bem, se o meu entorno tá bem, por que eu vou mudar? O grande problema é que assim, se a gente vai excluindo as pessoas, vai ter uma hora que não ter o olho azul vai ser um problema, né? Que você não ter cabelo vai ser um problema. E aí ninguém vai querer se compadecer da tua situação, porque nas outras todas que vieram antes de você, você também não se compadeceu. Então, na hora que a gente olha para esse aspecto que é peculiar, a gente está olhando para a gente, quando a gente pensa no todo. Então, acho que chamamento ele precisa ser repisado a todo momento e eu não tenho nenhum problema de ser a chata. Eu acho que o Brasil precisa de chatos para poder levantar esse tipo de problema, porque eu estou querendo resolver, e não resolver para mim, resolver para todo mundo. Acho que é isso. Mônica Marcondes, muito obrigado pela entrevista. Obrigada.